E Jesus andava passeando no templo, no pórtico, no alpendre de Salomão. Amém? Se celebrava a festa da dedicação, Hanukkah. Nós sabemos quais são as festas principais israelitas. Pessah, que seria a Páscoa, que seria a saída do Egito. Nós temos Shavuot, que seria a festa dos tabernáculos. Pentecoste, que seria a colheita. Festa dos tabernáculos. Sukkot, que seria a festa das cabanas. Há uma sequência de festas que são celebradas oficialmente. Yom Kippur, que também foi estabelecido, o dia da purificação. São festas instituídas divinamente. Mas essa festa chamada de Hanukkah não está no contexto bíblico, muito menos na Torá. Você não vai ver essa festa. Por quê? Porque o Tanakh, para quem não sabe, é o nosso Antigo Testamento. Ele chama-se oficialmente de Tanakh, que é a abreviação de Torá, Ketuvim, Neviim, que significa, Torá significa Pentateuco, traduzido como Pentateuco, mas não significa Pentateuco, significa orientação. Torá é orientação. Ketuvim seria escritos, e Nevi é profeta. Os profetas, eles compõem o Antigo Testamento. Isso chama-se Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim. E para quem acredita no Messias, Hamashiach, para alguns judeus é aceito, seria Berit Hadashah. Berit Hadashah. A Berit Hadashah seria nova aliança. Então não existe Novo Testamento, existe nova aliança, que é inclusive o termo usado por Jesus. Essa é a nova aliança, o sangue da nova aliança. Então há judeus que aceitam ao Messias e chamam o Novo Testamento também o aceitando de Brit Hadashah. Amém? Só que na Tanakh, que seria de Gênesis até Malaquias, não se fala da festa Hanukkah. Só se fala aqui em João, que seria na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Para quem não sabe, há um intervalo, um cessar de inspiração divina para escrever com Malaquias. Você pode perceber que Malaquias fecha com a palavra maldição. O Antigo Testamento fecha com a palavra maldição. A última palavra proferida por Malaquias é maldição. E a última palavra proferida em Apocalipse, que seria a nova aliança, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, termina com que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. Amém? Então na lei termina com maldição, na graça termina com a graça do Senhor Jesus Cristo. Quem dá glória a Deus por isso? Olha só. Só que nesse intervalo de Malaquias até Matatiahu, que seria Mateus, há um intervalo de 400 anos. Parece pouco, mas é praticamente a história do Brasil, com 100 anos até os dias de hoje. Nós estamos com 500 e poucos anos de história do Brasil. 400 anos de silêncio, onde Deus não usou nenhum profeta, nenhum homem inspirado para escrever alguma coisa. Desde Malaquias até Mateus há um silêncio. Inclusive, em muitas Bíblias antigas da Sociedade Bíblica Brasileira, se deixava 4 páginas em branco em homenagem aos 400 anos de silêncio. Ok? Só com Matatiahu, que seria Mateus, começa uma nova escrita da história de Jesus, com os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. E somente Yohana, que seria João, escreve sobre a festa de Hanukkah. Por quê? Porque nesse intervalo, escute bem, nesse intervalo, onde os judeus se afastam do Senhor, por isso que termina tudo com maldição, porque os judeus se afastam do Senhor, se desviam do Senhor no período dos reis, no período monárquico de Israel, havia abominações em Jerusalém, vem os cativeiros babilônios, vem o cativeiro assírio, queimam tudo, acabam com tudo, e termina Malaquias. Você sabe que os profetas maiores são os maiores em volume, em escrito. E nesses 400 anos, Israel sofre, mas não ficou oficialmente canonizado, embora há livros históricos, inclusive livros chamados de Macabeus, que estão inseridos na canonicidade ou na escrita católica romana, porém eles não são reconhecidos como inspirados divinamente, nem pelos judeus. Se os judeus não os canonizaram, quanto menos nós como cristãos.
um judeu se canonizou somente de Gênesis até Malaquias, e de Mateus até Apocalipse. Ou seja, se há outro livro, há dezenas de livros que não são canonizados. Porém, são livros históricos preciosos. Eu sempre cito história aqui, que é válida, porém não está inserida ou relatada no contexto bíblico. Amém? Porém, eu tenho que saber o que é canônico ou não, o que é reconhecido como inspiração divina. Então, o que acontece? Houve um período chamado período dos Macabeus nesses 400 anos. Por quê? Porque Israel foi sitiada. Se levantou um líder chamado Antíoco Epifânio, e ele trouxe uma cultura helenista, cultura grega. Ele veio do Oriente e veio dominando o território. Ele chegou em Jerusalém e ele disse: eu vou acabar com a fé judaica, eu vou acabar com o culto judaico, eu vou extirpar da terra do Oriente toda a cultura de religião israelita. Olha que besteira que ele fez. E começou de fato a matar judeus, a fechar e queimar sinagogas. Mais uma assolação, mais uma luta. Ele domina o templo. E o que acontece? Ele vem e profana o templo. Ele tira tudo do templo. Aí some a Arca da Aliança, some tudo que está dentro, o candelabro, tudo que é obras de artífices e homens santos consagrados ao Senhor. E o que acontece? Ele vem e levanta altares. E o templo de Jerusalém, ele o dedica a Zeus, a um Deus pagão. E começa a levantar altares para pagãos, a deuses pagãos, deuses romanos. É por isso que a Igreja Apostólica Romana, ela adotou esses altares depois, porque já fazia parte da cultura, onde estava Zeus, onde estava Osíris, onde estavam a deusa Íris, todas aquelas deusas pagãs. Para que não se perdesse a cultura, a Igreja Romana corrupta, ela tira esses altares e coloca no alpendre de Íris, ela coloca Maria. E aí Maria começa a ser idolatrada. No lugar de Zeus começa a idolatrar Pedro. Aí a igreja inventa a ideia de que os santos intercedem por nós. Isso é uma grande mentira, porque nem na Bíblia romana, nem na Bíblia evangélica, nem em nenhuma Bíblia que você possa procurar isso tem evidência de algo verdadeiro. Quem me acompanha aqui, amém? Mas preste atenção, isso é história, eu não estou inventando coisa. Antíoco Epifânio, ele profana o templo. E ele faz uma aberração. Ele pega um porco, um animal imundo segundo a lei judaica, e vem e o sacrifica no altar de Deus. Um porco, e derrama sangue, não de cordeiro, mas sangue de porco, diz a história. E ele contamina o templo com sangue de porco. Imagine a estrutura judaica vendo esse negócio. Outra coisa, todas as famílias que não quiseram aceitar a religião pagã da cultura greco-romana. Por isso que uma igreja não pode se chamar romana, porque Romit é maldição. Eu já expliquei isso. Romit significa maldição. A igreja maldita. Igreja romana é igreja maldita. Romit em hebraico é maldição. Quem entendeu isso? E tudo que deriva de Roma é maldição. Isso a Bíblia diz. E todas as passagens falam que Romit é maldição. Mas presta atenção. O que acontece? Ele vem profana e todo o poder maquiavélico, maldito do paganismo, entra no templo. Os sacerdotes são mortos, decapitados em praças públicas. As famílias fogem e muitos judeus se corrompem e dizem: bom, já que é a moda, se é que é para adorar assim agora, vamos permitir. E eles começam a sacrificar, a adorar a esses deuses estranhos. E a igreja judaica em si, o povo judaico se corrompe nesses 400 anos. E quem passava pelo templo outrora, que adorava a Deus, que outrora glorificava o nome do Senhor, que outrora cantava Shema Israel Adonai, agora cantava músicas para deuses pagãos, rituais sexuais. Havia uma deusa chamada Vênus. Vênus é uma deusa da orgia sexual. E se faziam cultos com orgias sexuais dentro do templo. Vênus, a doença venérea, surge dessa palavra Vênus. Vênus é a mesma deusa fria. Friday, sexta-feira. Viernes em
em espanhol, sexta-feira. Por que a Igreja Católica diz que a sexta-feira é o dia da paixão de Cristo? Por quê? Porque havia uma festa maldita na sexta-feira que era de orgias. E todo mundo celebrava e dizia: já que estamos celebrando, vamos dizer aí que esse é o dia de Jesus. Mentira. Jesus falou assim: ei, está na minha Bíblia isso, pode procurar aí. Jesus falou: não será dado outro sinal, senão de Jonas. As criancinhas já estudaram isso na escola. Quantos dias e quantas noites ficou Jonas no ventre do peixe? Quanto? 3 dias, 3 noites. E Jesus falou: ei, o Filho do Homem ficará 3 dias. Esse templo será derrubado, em 3 dias o restaurarei. E 3 noites, logicamente. Amém? Então conta, sexta-feira, se ele morreu na sexta-feira, se é que é verdade essa história maldita da igreja romana que diz que é sexta-feira, conte comigo, quantos dias se passam se é sexta-feira? Se ele morreu na sexta, sábado e domingo ressuscita, quantas noites? Quantos dias? Quem está me acompanhando aqui? Presta atenção, se ele entrou na sexta-feira no túmulo, uma noite, sexta para sábado, sábado para domingo, 2 noites, mas não eram 3 dias. Ele morre na sexta, não conta, só fica sábado e ressuscita domingo, só um dia para o outro dia. Algo está errado, concorda comigo? Então a invenção da sexta-feira surge nesse paganismo. Isso é mentira. Jesus, no calendário judaico, ele morre numa quarta-feira. Eu não tenho tempo para explicar isso aí, mas te provo com datas e com tudo. Ele morre na quarta-feira. E na quarta-feira ele é enterrado. Ele fica ele fica quinta, sexta e sábado. E já na madrugada do domingo ele já está ressurreto. 3 dias e 3 noites. O dia verdadeiro de Jesus morrer, e devia se celebrar sempre, é quarta-feira. Quarta-feira Jesus morre, não é sexta-feira. Porque Vênus é o deus do viernes em espanhol. É o deus da doença venérea, Vênus. Que essa deusa, na linguagem tradicional anglo-saxônica, vamos falar assim, dos ingleses, era fria, Friday, dia de fria. Sexta-feira é Friday, dia de fria. Fria é Vênus, é o mesmo nome, só que muda. É a mesma deusa, perdão. Então, o paganismo entrou dentro do templo. Mataram a cultura do candelabro, a cultura do sacrifício, a cultura das ofertas, a cultura de adoração, a cultura de queimar incenso ao Senhor, a cultura dos levitas como sacerdotes, dos músicos, dos adoradores, dos que bendiziam o nome do Senhor. Quem passava no templo está dizendo que está tudo corrompido. Coisa triste. Amém? Isso é possível? Eu já vi lugares onde outrora foi lugar de adoração, hoje é lugar de paganismo e hoje é lugar de perdição. Quando dizem por aí, abriu uma igrejinha aí no boteco, era boteco, agora igreja, não tem problema, prefiro uma igreja do que um boteco. Prefiro uma igreja do que um boteco. Prefiro uma igreja do que um boteco. Está se pregando a palavra do Senhor. Amém? E aquele lugar lá, não tem problema, é lugar de adoração. E uma igreja pode ser embaixo de um pé de árvore, pode ser embaixo de uma ponte, pode ser embaixo de um viaduto. É igreja porque é lugar que se adora o nome do Senhor. Presta atenção. Nesse período onde Israel está subjugado e sofrendo, não se canta mais, não se louva mais, não se exalta mais. E se levanta por inspiração de Deus, com força de Deus, um homem chamado Yehudá. Diga comigo, Yehudá. Yehudá, traduzido para os dias de hoje, significa Judas, mas o original é Yehudá. Sabe o que significa Yehudá? Significa dedicação ao Senhor, louvor e adoração ao Senhor. Yehudá significa conexão com o divino. Só que ele levanta uma clã de homens trabalhadores. Judas Macabe, ou Yehudá Macabe. Macabe, sabe o que significa em hebraico? Marteladores, trabalhadores do martelo, aqueles que martelavam. Ou seja, se acredita que eram carpinteiros de obra. E esses carpinteiros, porque Israel não tinha mais exército, olha para mim, não tinha mais exército. Eu gosto quando alguém me olha, porque eu estou vendo luz nos seus olhos. Do contrário, estou vendo trevas. Olhe para mim, escute bem. Martelos foram as ferramentas para
levantar um exército que implantasse novamente a adoração. Não havia espada, não havia lança, não havia escudo. Ele levanta uma clã de homens operários de martelo. E ele diz: nós temos que mudar essa situação. Antíoco Epifânio tem um exército poderosíssimo e nos subjugou. E estamos sofrendo. E estamos sem louvor. Estamos sem adoração. Estamos sem música santa. Estamos sem rede jump. Estamos aqui sem rede de mulheres. Estamos sem célula. Estamos sem poder ofertar. Eu estou com dízimo em casa acumulado e não podemos, porque o templo foi dedicado a Deus. O templo está corrompido. O templo está com tamboris que adoram a orgias sexuais. Não posso ir mais para a igreja, porque está tudo corrompido. Eles fugiram para as cavernas, fugiram para as montanhas, e lá nas montanhas louvavam e sacrificavam ao Senhor, mas falavam: Senhor, precisamos voltar para o templo, precisamos voltar a adorar, precisamos santificar o templo, precisamos levantar o altar de adoração ao Senhor. E o que acontece? Quem passava em frente ao templo dizia: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui nós sacrificávamos, aqui nós cantávamos, aqui nós sentíamos a presença de Deus, nós aqui rejubilávamos, nós aqui fazíamos nossas festas, nós aqui entregávamos os nossos dízimos, o dízimo da colheita, da uva, dos cereais, tudo funcionava. E olha como que está o paganismo, maldito de Roma, maldito da opressão satânica, está aqui. Yehudá, Yehudá, Yehudá significa adoração a Deus, devoção a Deus, louvor a Deus. Yehudá significa adore a Deus, se volte para Deus. Esse Yehudá, Macabeu significa homem do martelo. Ele diz: eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu tenho um martelo. Com esse martelo nós vamos trabalhar. Com esse martelo nós vamos edificar a adoração ao Senhor. E uma turma de marteledores ou marteleiros se junta a ele. Homens da obra dizem: eu sou Macabeu. E se levanta a clã dos Macabeus, Macabe, homens do martelo. Dizem: nós vamos derrotar o exército do inimigo. Nós vamos voltar para Jerusalém e vamos voltar e implantar a santidade do templo. Judas Macabeu se levanta com autoridade e glória. Primeira coisa que Deus tem para dizer para você: a adoração. É por isso que quando eu chego aqui ver a igreja meio mórbida, está aqui às vezes com meio ar de velório, tem gente que parece que morreu e se esqueceram de enterrá-lo. Olhe para a pessoa do lado. Eu começo a martelar com a adoração. Eu começo a martelar com a tua comunhão com Deus. Porque tem gente que trouxe um monte de coisa aqui, mas se esqueceu de que está diante do Deus Todo-Poderoso. Tem gente que está carregado de problemas e dificuldades. Sim, respeito isso, mas se esqueceu que aqui está o Deus que resolve os problemas. Tem gente que chega aqui doente, angustiado, até com dor, mas se esquece que aqui está Jeová Rafá, que cura toda doença. Então você está aqui, precisa se conectar com o Deus da adoração. Yehudá se ligue no Deus Todo-Poderoso. Diga para alguém: Yehudá, se ligue com o Deus Todo-Poderoso. Mas isso às vezes tem que ser no martelo. Ou seja, para trazer a busca e a adoração, às vezes tem que ser com garra. Homens de martelo, com o martelo se constrói a arca para colocar animais. Com o martelo, meu irmão, se bate, se esmiuça a pedra. Com o martelo se declara a vitória. Ou seja, são homens corajosos que dizem: eu vou persistir. Martelo significa persistência, persistência, persistência. É tudo o contrário, mas eu vou persistir. Está tudo pobre, está tudo afundado, mas eu vou persistir. Homens de garra que digam: eu tenho coragem, eu vou investir, eu vou martelar, eu vou persistir. Cadê os Yehudá? Os que vão martelar para voltar à adoração, para voltar à conexão com Deus. Ore todo dia, é martelo. Oração, oração, busca, martelo. É oração, é jejum, é oração, é persistência, é busca, martelo, martelo. Toque, toque, vai, vai, vai. Uma hora Deus se move e a conexão volta.
Cadê os homens de martelo desta noite? Cadê as mulheres que são macabeus? Mulheres macabeus, homens macabeus que vão falar: eu sou de persistência. Diga para alguém: eu não vou desistir. Eu vou continuar te martelando a cabeça, Satanás. Eu vou continuar martelando. Eu vou te martelar até você se converter, até essa família ser salva, até essa pessoa ser curada, até esse projeto Família Feliz pegar fogo. Eu vou martelar. Você vai para o encontro. Você vai para o encontro. Você vai para o encontro. Deus te salva, Deus te cura, Deus te restaura. Ei, eu vou te martelar, eu vou te vencer pelo cansaço. Martela, Yahudá. Quem pode aplaudir esse Deus Todo-Poderoso? Sabe qual é o problema de muita gente? Ele desiste muito fácil. Aliás, não tem nem coragem de guerrear. Não tem coragem nem de investir, não tem coragem nem de empreender, não tem coragem nem de orar, não tem coragem nem de... Não tem coragem de nada. Sabe por quê? Porque ele desistiu dele mesmo. Toda pessoa que desistiu de si mesmo não tem coragem para fazer nada, porque não acredita em si mesmo. Eu posso nem acreditar em mim, mas eu acredito naquele que está em mim. Eu sei que em mim tem alguém maior. Eu sei que dentro de mim tem algo que é só Deus que me colocou. Ei, olhando humanamente e racionalmente, não sei como vai acontecer. Só sei de uma coisa: eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Não sei. Eu não sei explicar como. Mas como? Não me explique, não me peça explicação. Tem um negócio aqui que me está queimando o coração. É um negócio que está me martelando. Eu acordo de manhã, tum, tum, tum. É de tarde, tum, tum, tum. Estou almoçando, tum, tum. É o Espírito de Deus te falando: vai, Macabeu. Vai, Macabeu. Vai, Macabeu. Eu quero fazer uma grande obra. Não se conforme nesse estágio. Há uma glória maior. Há uma dimensão maior. Há uma conquista maior. Quem crê nisso? Eu preciso de Yehudá. Eu vou ser crítico. Nessa hora de oferta, todo mundo devia ter ficado de pé. E tá cheio de gente covarde, que tem medo de dizimar. Esse medo entrou no povo e entrou essa crise. Esse país nunca poderia estar em crise. Nunca. Porque o Brasil tem recorde de colheita. Tem floresta amazônica. Tem minério. Tem ferro. Tem diamante. Tem ouro. Tem prata. Tem água abundante. Aqui não falta água. Aqui chove. Aqui é verde o ano inteiro. Aqui tem fruta, tem mango o ano inteiro. Tem melancia o ano inteiro. Isso não existe em outros países. Que nunca podia estar em crise. Porque além de tudo tem brasileiro. Homens guerreiros. Homens habilidosos. Músicos de primeira. No esporte, na dança, na cultura, na comida. Eu não vi nunca uma comida tão prolífera e tão ungida e tão diferente. Vou para a Bahia. É um negócio terrível lá na Bahia. Fui para Minas Gerais ontem. Meu Deus, só o café da minha frente é diferente. O café é diferente em Minas Gerais. Fala aí, pastores. Esse café. Fala, você está em Minas, querido. Que café é esse aqui? Você está em Minas, pastor. Que café. O café da Baixada não é café. Compra um queijo para mim. Queijo. Me serviram um queijo lá. Que é isso? Queijo. Isso aqui é queijo de Minas. Jesus, dá raiva. O pastor Inés, quando foi comigo lá, trouxe um contrabando de queijo. Trouxe queijo até para a sogra. Queijos. E lá tem a fábrica dos queijos. Fui com o pastor Abidinho, o pastor Diego lá na fábrica dos queijos. Eles ficaram assim: qual? Fábrica dos queijos. Senhor da glória. Um país de abundância não podia estar em crise, mas o povo se amedronta, diz: opa, é crise, medo, fecha. E um vai fechando. O que investir num prédio não investe mais.
O empreiteiro que ia fazer a obra não faz mais, manda embora os funcionários. O funcionário que ia ganhar dinheiro não compra mais na venda. O dono da venda entrou em crise porque aquele ia comprar, fecha também o negócio. O que fornecia para ele também fechou, quebrou. Aí vai entrando, o que dizimava não dizima mais. Ficou covarde, ficou com medo, ficou dá 10 reais de oferta. Deus que me livre na crise, Deus que me livre. O medo entrou, um bando de medrosos, covardes. Toda vez que te falta dinheiro é porque você é covarde. Toda vez que te falta recurso, toda vez que você sonha por algo bom na tua família, algo melhor, e você não tem, porque você é um covarde. Vou falar. Toda vez que você sonha com um carro melhor, numa casa melhor, numa vida melhor, porque você é covarde. Ei, se tem um parente teu sofrendo no hospital e você não pode pagar algo melhor para ele, um leito melhor, um plano de saúde melhor, é porque você é covarde. Deus está mandando dizer isso. Toda vez que você não age na obra do Senhor, porque você é covarde. Está faltando de homens de martelo que digam: eu quero ser um Yehudá, alguém que vai se ligar ao trono. Por que você martela? Porque eu estou ligado no trono, meu irmão. Por que você bate e persiste nessa tecla? É porque eu estou ligado no trono. Por que você está investindo nisso? Porque eu estou ligado no trono. A minha Bíblia diz: onde eu colocar a minha mão vai prosperar, onde pisar meu pé vai prosperar. Não tem tese nem teoria do diabo, não. Eu sou de Deus, eu sou Yehudá. Acabou. Covarde. É o que Deus está mandando dizer e eu preciso falar. Homens que não são dignos da fé divina. Homens que não são dignos de viver a vivência com Deus Todo-Poderoso. Não são dignos. Só que também não vão saborear a colheita. Não vão experimentar a colheita. E Yehudá disse: ei, não temos nada, mas temos um martelo, vamos lá. Venceram o exército de Antíoco Epifânio. Botaram o inimigo para correr. Todo o povo, quando estava amedrontado nas cavernas, viu os macabeus descerem com seus martelos. Eu preciso de um martelo aqui. Não tem martelo aí não. Calma, não vou dar martelada em ninguém não. Dá vontade, mas não vou dar. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O povo se encorajou. Sabe por quê? Porque tem um tipo de pessoa que está tão ligada com Deus que você olha para ela e você diz: meu Deus, eu quero isso, eu estou junto, eu faço parte, vamos lá, é ganhar alma? Estou junto. Eu não tenho coragem, mas se você for eu vou junto. Eu nunca entrei numa cadeia, mas se eu entrar na cadeia contigo eu vou. Vamos lá, Débora, cadê as Débora? Hein? Lapidote disse assim, Baraque, perdão, Lapidote, o marido dela. Nem Lapidote ia na frente, ia Débora. Só que o Baraque disse assim: ô dona Débora, se a senhora for, eu vou. Se a senhora for, já pensou? Bem-aventurada é a mulher que manda em casa. E bem-aventurada é a mulher que é mandada pelo homem. A mulher manda em casa, mas o homem manda na mulher. Por favor. Amém ou não? Agora ninguém gostou. 90% dos casamentos que mulher manda em homem termina em divórcio. Isso é sociedade, pesquisa. 90% dos casamentos que a mulher manda no homem termina em divórcio. Nem vou olhar, diga ui. Meu irmão, minha mulher manda em tudo em casa, manda em tudo. Só não me manda. Ela conquista tudo que ela quer, mas ela não manda em mim. Porque na verdade ela manda em tudo, mas não pode me fazer entender que ela está mandando em mim. É só isso. Ela manda em tudo, no dinheiro, o que ela quiser, mas só não me faça entender que ela que está mandando em mim, não. Ou seja, entre aspas, não conta para os homens. Ou abençoada, deixa o tonto pensar que ele está mandando. Pronto, só isso. Essa é a tua função. Acabou. Agora presta atenção. Os macabeus se juntam. Eles cantam ao Senhor.
adoram ao Senhor, o povo se agrupa diante do templo. Eu não vou ter tempo para terminar essa pregação, porque estou na introdução. Estou contando história. Estou contando história. Sabe o que eles fazem? Por que Hanukkah se estabelece? Hanukkah era inverno. Estava nevando. Imagina, o povo estava com frio, estava nevando. E todo mundo traz uma tocha de azeite, uma lâmpada com azeite. E dizem: ei, vamos tirar essas porcarias dentro da igreja. Alguém me ajude a tirar essa estátua de Zeus lá dentro. Alguém é voluntário para vir ajudar aqui? Alguém disse: eu vou, Yahudá. Eu vou, Yahudá, eu vou. Quem tem martelo? Para quê? Para derrubar, para quebrar as estátuas. Eles então estavam tudo imundo. Imagine orgias, maldição, cheiro de podridão. Eles começam a tirar, pá, arranca tudo. Tirem tudo. No meio da neve, do frio, era inverno. Eles fazem uma fogueira e começam a queimar todos os altares. Os rabinos, cansados, escondidos, que sobreviveram, vêm e começam a trazer de volta o candelabro. Cadê? A arca desapareceu, está sumida. Cadê? E estabelecem novamente. E algo bonito acontece. Entre tantas coisas que acontecem em Hanukkah, é chamada Festa das Luzes. Festa das Luzes, por quê? Porque isso é antes de Cristo, tá bom? É no intervalo de Malaquias até 168 antes de Cristo, mais ou menos, até Mateus. O Cristo não tinha vindo ainda. E todo mundo começa a cantar. Então louve. Dá Lá maior. Lá maior. Lá maior. Então louve. Estava escuro, nevando, frio, todo mundo agasalhado. E os sacerdotes falaram: cada um traga uma lâmpada de azeite. E nós vamos celebrar 8 dias de consagração. E foi instituída a festa da purificação. Nós vamos purificar a igreja de coisas malditas. E todo mundo começou a cantar e trazer lâmpada. Imagine o povo cantando. Então louve. Muitos nem cantavam mais porque estavam com frio. Tinham perdido o costume de cantar, de adorar o Senhor. E uns estavam com azeite, mas estavam com a lâmpada apagada. Outros estavam com azeite e a lâmpada acesa. E foram passando para os outros. Os que estavam com a lâmpada acesa foram acendendo a lâmpada dos outros. E como foi passando o tempo, conforme foi passando, foram acendendo as lâmpadas. As crianças com suas lâmpadas. E fizeram 8 dias de celebração. E ficaram de plantão em jejum 8 dias. Diz a história. 8 dias. E o sacerdote Yahudá, que era filho de Matatias, filho de sacerdote, disse: cada dia nós vamos acender uma lâmpada do candelabro. Não vamos acender tudo de uma vez. Um dia, uma lâmpada. E aí que começa a pregação. As lâmpadas de um candelabro. Só que o candelabro tradicional tinha desaparecido, que ele tinha 7 hastes. É elaborado um novo candelabro. E nesse candelabro ele tem 9 hastes. Você pode ver o candelabro de Hanukkah tem 9 hastes. 4 lâmpadas de um lado e 4 de outro. E uma no meio. Ficam 9 lâmpadas. Eles levantam 8 dias de consagração em jejum. E fazem filas. E cada dia acendem uma lâmpada. Vocês querem saber o que significam essas 8 lâmpadas? A primeira lâmpada, diz a história, diz que eles declararam: nessa primeira lâmpada nós vamos trazer azeite batido. Êxodo 27:20 era proibido trazer azeite prensado. Você sabe que existe Getsemane. Getsemane é a prensa do azeite. Era uma prensa grande que coletivamente prensava todas as azeitonas. Mas o azeite batido, que está em Êxodo 27:20, diz: o azeite será de azeitona batida, porque era um martelo de madeira que esmagava uma por uma. Inclusive agora estão esmagando em Israel as azeitonas, uma por uma. Uma por uma, pá. Mais uma, pá. Uma por uma. Não quero de prensa. Não é coletivo, é no individual. Deus começa a tratar no individual. É um por um. Temos tempo, é um por um.
É um por um. Cada azeitona esmagada. Era o melhor azeite em tempo de Quisleu. O mês era Quisleu, final de ano. Agora, novembro. Caía neve, frio e se esmagava as azeitonas. Ou seja, o melhor azeite era do azeite batido. Isso significa que no momento de frieza, de inverno, de vendaval na sua vida, quando você está sendo esmagado, está sendo produzido o melhor azeite na sua vida. Acho que você não entendeu. Quando há frieza, quando há luta, quando há dificuldade, quando há solidão, ainda você é esmagado no individual. Parece que todo mundo está bem, você é o único que está sendo esmagado. O Senhor está falando, eu estou tirando azeite de excelência. É azeite para iluminar, é azeite para ungir. Esse azeite batido era para ungir sacerdotes, era para ungir reis, e era para iluminar o templo. Então as pessoas traziam esse azeite batido. Não pode ser qualquer azeite. E as pessoas batiam e fabricavam azeite e traziam 8 dias de azeite batido, o qual já estava guardado. Primeira lâmpada é a lâmpada do novo tempo. Diga comigo, novo tempo. O primeiro a ser aceso era a haste do novo tempo. Deus está dizendo, um novo tempo está sendo estabelecido neste lugar. Chega de profanação, chega de pecado, chega de angústia. A lâmpada de um novo tempo. E a palavra do Senhor diz assim: eis que raiou uma luz no meio das trevas. Um novo tempo está nascendo, um novo tempo está raiando, um novo tempo está brilhando. A lâmpada do novo tempo está sendo acesa e está falando. Uma nova dimensão de Deus está chegando na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua célula. Um novo tempo de Deus nas suas finanças. A lâmpada do novo tempo está chegando. Segunda lâmpada, no segundo dia, foram 8 dias. A lâmpada da limpeza. A lâmpada chama-se Kapar Or. Kapar Or. Luz é Or. Kapar significa purificação, limpeza. Eles acenderam a lâmpada e falaram: vamos acender essa lâmpada para que seja sinal de purificação, declarando que nunca mais nada imundo entrará no templo. A primeira coisa que eu tenho que acender na minha vida quando eu vivo uma vida cristã é declarar: Senhor, eu estou vivenciando um novo tempo. Só que virão tentações, virão lutas, virão angústias, virão agruras. E eu preciso acender a segunda lâmpada. A lâmpada é purificação. Purifica-me, Senhor. E essa luz vem purificar e tirar toda a treva. A luz do Espírito Santo. Sabe por que quando você vem aqui você é renovado no Espírito? Porque em primeiro lugar Deus está renovando você para a purificação. O Senhor está falando: meu povo terá um novo tempo, mas primeiro precisará se purificar, se santificar, se consagrar, se libertar. Deixe aquele que está pecando, deixe o seu pecado. É tempo de arrependimento, é tempo de santificação, é tempo de acender a luz da santificação. Ei, acendam a luz. O povo continuava cantando Lá maior. Tragam mais lâmpadas. Então louve, simplesmente louve. Era louvor, adoração. Não fale nada, só adore. Cadê quem trouxe azeite hoje? Arrependei-vos, purificai-vos, limpem o templo, limpem-se do pecado, limpem-se da mentira, limpem-se do ódio, limpem-se da vingança, da imundície. Afastai-vos do mal, diz o Senhor. E eles acendiam a lâmpada da purificação. E começou a raiar luz no templo. Luz da purificação. Luz da purificação. A terceira lâmpada no terceiro dia era luz para ser referência. Era proibido
que se apagasse a lâmpada do candelabro. Conseguiram apagá-lo. Os ímpios conseguiram apagar o candelabro. Mas nós vamos estar aqui zelando e trazendo azeite, para que haja mantimento, para que essa lâmpada nunca se apague. A proposta da terceira lâmpada é: traga azeite, para que a lâmpada nunca se apague. Traga azeite, para que a lâmpada não se apague. A pergunta é: como está a tua lâmpada? Como está o armazém de azeite? 10 virgens aguardavam o noivo, mas 5 estavam preparadas e 5 eram tolas e estavam despreparadas, sem armazém. E de repente se escutou: eis aí o noivo. E as despreparadas estavam sem armazém, sem abastecimento, e saíram correndo para procurar, mas quando voltaram o noivo já tinha fechado a porta. Deus está preparando, o Senhor Jesus está preparando uma noiva que tem armazém de azeite. É uma igreja que está em constante busca da comunhão. O candelabro não pode apagar. O candelabro não pode apagar. É o candelabro da oração, é o candelabro da comunhão, é o candelabro da busca coletivamente na adoração, é o candelabro do louvor, da glorificação, da busca, do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, do poder, do avivamento. Como está o teu candelabro? Olha para a pessoa e pergunta: ei, como está seu candelabro? Não pode faltar. Quarta haste acesa, a luz or, que seria Minha or. Diga comigo, Minha or. Que luz é Minha or em Hanukkah? Minha or é a luz das ofertas. Essa luz era em homenagem às ofertas. Nós paramos de ofertar e veio a maldição. Nós paramos de sacrificar, nós paramos de dar o dízimo. O Senhor está te fazendo um convite a você que tem falhado com o Senhor, falhado com as ofertas. O Senhor está te chamando e te impactando, te falando: nesta noite tem azeite aqui para iluminar o teu candelabro, porque essa haste da oferta está apagado. Essa haste da oferta está nem fumaçando, porque talvez nunca foi aceso, ou já foi aceso um dia e se perdeu a alegria de sacrificar. E o povo nesse dia, com frio, com dificuldade, além de trazer azeite, ele trouxe sua oferta e seu dízimo. E nesse dia ninguém se apresentou de mãos vazias diante do Senhor. Fizeram fila e começaram a cantar novamente: então louve. Pode passar. E os sacerdotes ficam recebendo as ofertas. Os que vão dizimar, não se escandalizem, pode trazer. Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não oferta? Há quanto tempo você não sacrifica ao Senhor? Há quanto tempo você não faz isso com alegria? E se acendia a haste da oferta ao Senhor, a luz. Minha or significa a luz do sacrifício, o fogo do sacrifício. E Deus começou a se alegrar. O coração de Deus começou a ver a devoção, começou a ver o louvor, começou a ver a purificação, começou a ver a oferta. Ou seja, eu me santifico e começo a ofertar. Porque quando estou santificado, começo a ofertar. Quando eu estou santificado, começo a fazer obrigações. Por quê? Porque eu estou santificado. Ou seja, a falta de oferta, a falta de compromisso é falta de santificação. E o povo começou a ofertar, a igreja começou a se abastecer, a igreja começou a ser suprida, o templo começou a receber a glória da oferta, da bênção do Senhor. A quinta lâmpada foi acesa no quinto dia. A haste do testemunho. A haste do testemunho. Nós vamos acender essa haste aqui hoje e vamos declarar que será testemunho para as nações de que Israel nunca mais a sua lâmpada se apagará. Nós vamos levantar a haste do testemunho. Sabe o que significa a haste do testemunho? A lâmpada do testemunho é quando a igreja evangeliza. Porque tem igrejas que não evangelizam. Porque tem crente que
não faz célula? Porque tem crente que não faz projeto Família Feliz. Estou falando de gente aqui, porque tem gente que nunca ganha alma e só vem no domingo aqui. Por quê? Porque a haste do seu evangelismo, do testemunho está apagada. Por que aqui tem 12 aqui, que tem líderes embaixo dele, que esses líderes nunca cooperam no evangelismo, nunca cooperam quando fazem um trabalho social embaixo do viaduto, nunca cooperam quando é para trabalhar no hospital, nunca cooperam para ganhar uma alma para Jesus, nunca evangelizam, eles só recebem, ainda no domingo dizem: hoje eu não gostei da palavra, está meio fraca, o louvor está meio esquisito, e ainda exigem e demandam, mas não são capazes de fazer a obra do Senhor como deve ser feita. Por quê? Porque a sua haste do testemunho está apagada. Mas a palavra do Senhor diz assim: que não se acende uma lâmpada e se coloca embaixo do alqueire. Não se coloca embaixo do velador. Quando se acende uma lâmpada, se coloca lá em cima. Sabe para quê? Qual cidade edificada sobre um monte, todo mundo vai vê-la. Quem está de fato aceso, ele vai testificar. Quem está aceso, ele vai evangelizar. Quem está aceso está fazendo o projeto Família Feliz. Quem está aceso está ganhando alma. Quem está aceso está avivado, falando em língua. Quem está aceso, deixa ver quem está aceso glorificando ao Senhor. Deixa ver quem está na unção do Espírito Santo. Gente mochiba, gente com cara demacrada, gente azedo, gente crente, meu irmão, que parece que se esqueceu que existe um Deus grande. Quem vive a lâmpada do testemunho, ele está sempre glorificando, ele grita aleluia, ele grita glória a Deus. Muita gente diz assim: imaturo, fica gritando toda hora. Eu prefiro imaturo, que está em conexão com a luz do testemunho, que está adorando o nome do Senhor, do que um sacerdote que já abandonou a graça do Senhor. Deixa ver quem está nessa unção e glorifica o nome do Senhor. Há quanto tempo você não dá um glória a Deus? Alguém que te rodeia precisa querer ser igual a você. Jovem na escola, alguém tem que te olhar e deve desejar ser igual a você. Alguém que te olha na vizinhança deve querer ser igual a você. Sabe por quê? Porque a lâmpada do testemunho está acesa. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Sexta lâmpada, a lâmpada dos milagres. Eles vieram acender a sexta haste e falaram: Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos. Nesse período que não houve louvor, continuaram cantando. Então louve. Todos cantando. Eles falaram: Senhor, nesse período que nós nos afastamos, nesse período que o paganismo entrou dentro da igreja, nesse período que o altar se sacrificaram até porcos aqui, porcos, meu Deus, porcos, levantaram deuses, consagraram o templo para Zeus, Deus da maldição. Estátuas dentro da igreja. Toda igreja que tem estátuas é paganismo dessa maldição. Vou falar de novo: toda igreja que tem estátuas dentro da igreja é uma igreja pagã. Goste quem gostar, é paganismo de Satanás. Ainda fazer altares e reverenciá-los, não. Escute bem, por favor. Eles falaram: há quanto tempo que nós estamos sem milagres? Há pessoas doentes no teu povo, há pessoas que estão com doenças. E nesse dia, conta a história dos macabeus, história extra-bíblica. Todos os doentes se reuniram e começaram a pedir milagres. Todos que estão precisando de cura. Nesse dia foi campanha dos milagres. Se alguém está doente, vai ser curado. Se alguém está com uma doença, vai vomitar essa doença. Vamos acender a lâmpada dos milagres. Essa é a lâmpada apostólica. Diz que o apostolado é confirmado com milagres. Eu profetizo que na tua casa vão começar a acontecer milagres. Fique sabendo que o milagre vai bater na tua porta. Milagres, não sei como aconteceu. Não estou falando só de cura, mas milagre financeiro vai começar a acontecer. Tem gente aqui que anjos vai visitar a tua casa. Quem crê nisso? Lá no Chile acontecia muito isso. Naquele tempo de avivamento, o irmão, porque havia um grupo de ciclistas que evangelizavam, e todos tinham bicicletas bonitas para fazer parte desse
Era um grupo que saía tipo para Itanhaém, Mongaguá, para pregar. Iam de bicicleta, era um ciclista. Tinha um hino, tinham tudo uniformizado, era coisa linda. E eu queria ser muito quando criança, queria ser ciclista, mas não tinha idade para isso. E no culto eles voltavam, por exemplo, de algum lugar como Mongaguá, e chegavam na hora do culto, iam deixando as bicicletas no corredor, e eles voltavam todos suados, glorificando. Era um avivamento quando esses ciclistas chegavam. Minha mãe e meu pai estão de testemunho. 30, 40, 50 homens cantando. E às vezes estava o culto rolando e você escutava lá de longe, lá. Eles vinham cantando. Falei, meu Deus, era algo muito lindo. E havia um irmão, conta a história, um testemunho, que não tinha bicicleta e orava e queria sair para evangelizar nos campos, para ver milagres. Entravam nas casas pregando, fazendo o projeto Família Feliz de bicicleta. Conclusão, voltavam, ficavam o dia inteiro, 2 dias, dormiam ao relento e voltavam no outro dia contando só aventuras e só milagres. E esse irmão queria, e disse que de repente no meio da igreja chegou um ancião e perguntou, um ancião muito bonito, cabelo branco, e falou assim: o irmão fulano está aí? Não está. É que eu vi deixar essa encomenda. Conta o pastor dele. E que era uma bicicleta. Diz que é a bicicleta mais linda que você possa imaginar, com marcha, com tudo. E entregou a bicicleta. Mas ele não está. Não, eu vim entregar essa encomenda. E o homem ficou um pouquinho, quando viram, já tinha ido embora. O irmão falou assim: o irmão fez alguma compra de bicicleta? Não. Lá não tem Casas Bahia. Tem... esqueci da loja de lá. O irmão fez alguma compra na prestação? Não. O irmão fez uma encomenda no correio? Não. Apareceu um homem aqui que deixou uma bicicleta nova, 0, toda montada, e disse que é uma encomenda para entregar para você. Para com isso. Aí foi no corredor, estava lá a bicicleta, linda. Quando pegou a bicicleta, ele começou a tremer e falar e glorificar o nome do Senhor. Até hoje estão procurando esse homem, qual é a loja e como ela chegou. Eu vou te falar uma coisa: milagres vão começar a acontecer na sua casa. Acho que você não entendeu. A lâmpada dos milagres está se acendendo neste lugar. O milagre espiritual, o milagre físico, o milagre financeiro, o milagre, pessoas que você não imagina vão começar a te visitar. Anjos de Deus, a lâmpada dos milagres. Ei, o milagre de Deus vai começar a operar. Só quem recebe da glória a Deus. Milagre. E o povo começou a acender a lâmpada e começaram a ser ministrados. Então louve. Só louve. Acenda o sacerdote a lâmpada do milagre. E o povo começou a receber cura. Começou a receber milagre. O povo começou a ser abençoado, começou a receber a glória do Senhor. Milagres, quando o povo se purifica, quando o povo se santifica, quando o povo volta à essência do louvor, da adoração, quando o povo busca a glória do testemunho. Sabe o que acontece? Deus começa a operar no meio da igreja. Deus começa a operar na tua família. Deus começa a abrir a janela do céu. Deus começa a fazer coisas miraculosas, curas, maravilhas. Quem recebe isso, adore o nome do Senhor. 7ª lâmpada, 7º dia. Errad Or. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Quem lembra o que é errado? Único. Muito bem. Errad Or, sabe o que significa? 2 coisas. Deus falava: não terás outros deuses. A partir de hoje, você vai acender uma lâmpada na tua vida, onde você vai ter um Deus todo-poderoso. Não terá outros deuses. Um Deus zeloso. Essa lâmpada dizia: eu sou teu Deus, único e poderoso. Um Deus zeloso que não aceita dividir altar com ninguém. Errar também significa unidade. E vocês vão se unir para me adorar. Unidade. Errado. Diga para a pessoa do lado: precisamos nos unir mais. Parabéns para todos que trabalham com células. Amém ou não?
Mas se todo mundo fizesse célula, teríamos ganho mais almas. Parabéns para todos que fizeram um projeto Família Feliz esse ano. Mas se todos aqui tivessem feito, teríamos ganho mais lares. Parabéns a todos que levaram pão para os famintos embaixo do viaduto. Parabéns. Parabéns a todos que abençoaram crianças e levaram cestas básicas. Mas se todo mundo tivesse feito isso com unidade, teríamos feito mais. Teríamos feito mais. Conquistamos muitas coisas. Parabéns a todos os dizimistas que ainda sustentam no ano de crise esta obra. Ar-condicionado, tudo. Tudo que você vê aqui, e ainda mais que você talvez não vê. Mas parabéns, mas se todo mundo tivesse sido dizimista fiel esse ano, as coisas seriam diferentes. Sabe por quê? Está faltando unidade. Ainda eu sonho com algo. I have a dreams. Quando termine o culto, não quero ver grupinhos de azuizinhos, de branquinhos, de verdinhos, de amarelinhos, de vermelhinhos. Não. Quero ver todos misturados, se abraçando, uns aos outros, se abraçando, todos se saudando. Em unidade, somos um. Que eles sejam um. Unidade, errado. E temos um só Deus Todo-Poderoso. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta aí, Israel, o vosso Deus é único. Acendam a lâmpada da unidade. Tem igreja que termina o culto, em 5 minutos desaparece todo mundo. Aqui não, aqui tem que desligar a luz. Tá. Vai embora, povo. Porque tem amor, tem unidade, tem bênção, tem glória. Abraça alguém do lado e diga assim: estamos juntos. Os macabeus aí. O que acontece? Cantaram. Então louve. Coloca a mão no ombro da pessoa lá e se abraçaram. Estamos juntos. Estava frio. Se abraçaram e falaram: só temos um Deus. Errad or, acende a lâmpada da unidade, acende a lâmpada de um só Deus, acende a lâmpada de um Deus único, acende a lâmpada da fidelidade ao Deus único, acende a lâmpada. Precisamos adorá-lo em unidade, todos juntos, o louvemos, todos juntos, o glorifiquemos, todos juntos, levantemos as mãos, todos juntos trabalhemos, todos juntos exaltemos ao Deus, o grande Deus de Israel, todos juntos, isso que faz a diferença. Meu Deus, se todos juntos cooperassem, se todos juntos ofertassem, se todos juntos fizessem, se todos juntos louvassem, se todos juntos evangelizassem, se todos juntos fizessem célula, se todos juntos pagassem o preço, como tem gente aqui que paga preço por almas, que eu sei, que chora, que visita, se todos juntos entrassem no hospital, se todos juntos fizessem o que é feito em amor, unidade. Para terminar, se acende a última lâmpada, a 8ª lâmpada. Berit Or. Eu falei que Berit Hadashah é nova aliança. Berit é aliança. Berit é um novo tempo de aliança. Sabe por que fomos arrasados? Sabe por que aconteceu isso no templo? Porque quebramos a aliança. Quem quebra aliança traz desgraça. Quem quebra aliança traz ruína, traz câncer. Quem quebra aliança perde. Quebramos aliança contigo, quebramos aliança com o povo. Acendam a lâmpada da aliança. Aí cantaram: então louve. Azeite. Acenderam a lâmpada e todos no frio acenderam a lâmpada da aliança. Berit Hor, a lâmpada da aliança. 4 lâmpadas
e 4 lâmpadas. E diz que no 8º dia pegaram azeite ou luz e acenderam a do meio e perguntaram: o que significa a do meio? A do no meio é Shaked, será a lâmpada que vai velar, a lâmpada da vigilância. A vigilância para que não falte a essência do novo templo, a vigilância para que não falte a limpeza dentro do templo, a vigilância para que não falte o abastecer do candelabro, a vigilância para que não falte a oferta, o dízimo na casa do Senhor, a vigilância para que não falte o testemunho, a vigilância para que não falte os milagres, a vigilância para que não falte a unidade, a vigilância para que não se quebre a aliança. A do meio vai se sobressair, é a 9ª. E ela diz: eu estou vigiando, eu estou vigiando, eu estou vigiando. Jesus veio buscar uma igreja que vigia. Nessa noite o Senhor te diz: estou para fazer algo grande. Eu vou ler novamente o que diz João 10. Diz: e em Jerusalém havia uma festa, a festa de Hanukkah, e era inverno, e Jesus andava passeando pelo templo. Sabe por quê? Quero terminar dizendo isso. Como está teu templo? Jesus está passeando e está dizendo: o que é isso? Ele está passeando no templo. Era a festa de Hanukkah, e Jesus estava passeando no templo. Quem sabe estava frio, inverno, talvez ele estava com manto. Ele ia lá para o altar, ele ia lá para a porta. Jesus está andando dentro de você e está dizendo: como está esse templo? Como que está a mobília do templo? E ele passeava, não sei quanto tempo ele passeou, mas ele andou para lá e para cá. E depois foi até o pórtico de Salomão. E ele fez um decreto ali. Você pode procurar em Atos capítulo 3. Os apóstolos depois no pórtico de Salomão, pregando. Por quê? Porque ele fez um ato profético e disse: aqui eu vou derramar unção. Porque dessa porta era a porta que entravam os gentios no templo. O meu milagre vai sair daqui. Quando Deus começar a arrumar o templo dentro de você, Ele diz: eu vou abrir uma porta que vai te fazer explodir para as nações. Jesus passeava no templo. Desliga as luzes, por favor. Jesus olhou e passeou, e passeou, e passeou no templo.